Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Ê, chora modão. Tudo bem, gente? Não tinha como eu começar esse vídeo de uma forma diferente pra falar sobre o Álvares de Azevedo, né? Vamos falar sério. Álvares de Azevedo, se tivesse vivo, ele estaria ali juntinho com o Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça, junta toda a sofrência, né? Por quê? Porque ele é o autor da sofrência. Ele é o autor do mal do século, dessa segunda geração, dessa tristeza, e é óbvio que a gente tinha que chamar isso, né, pra gente. Gostaram do meu look também? Meu look todo gótico pra esse vídeo. É pra você não esquecer que dentro dessa sequência das 10 obras, o primeiro autor, e quando eu falo primeiro autor seguindo a nossa ordem cronológica aí, né, dos movimentos literários, é o mais lindo, maravilhoso, gatinho, sucesso do Álvares de Azevedo. Quem que é o Álvares de Azevedo? Só pra gente entender, né, quem que é o Álvares, onde ele tá, em que contexto que a gente tem esse big desse autor. Álvares de Azevedo faz parte da segunda geração romântica brasileira, então é a geração do mal do século, é a geração byroniana e é a geração ultra-romântica, tá? Esses autores, eles são autores que tendem a característica do pessimismo, da depressão, da morte, da melancolia, de tudo aquilo que é inalcançável. O amor nunca é alcançável. Eles são góticos, eles são satânicos, eles são macabros, eles preferem aí o sonho, a imaginação criadora. E a gente tá falando, né, também dessa segunda geração que é extremamente emocional. Gente, eu expliquei pra vocês na sequência do Enem, na série do Vem em Mim Enem, tá? Sobre esse jogo da razão e da emoção. O romantismo faz parte da emoção, então ele é subjetivo, ele é extremamente particular, extremamente egocentrista. O romantismo é egocentrismo pra caramba. Eles são desequilibrados, essa segunda geração é o ápice que a gente tem do desequilíbrio. E quem que é o maior sucesso nesse momento? O gatinho do Álvares de Azevedo. Vou mostrar aqui pra vocês qual é a obra que cai no vestibular. É essa obra aqui do Álvares, os melhores poemas, tudo bem? E só pra você entender quem que é o Álvares. O Álvares, ele nasceu em São Paulo, a família dele se mudou quando ele era pequeno pro Rio de Janeiro, mas depois de grande ele voltou para São Paulo para fazer faculdade de Direito, né? E nessa faculdade ele fazia parte de um grupo chamado Sociedade Epicureia. Gente, alguém já perguntou isso. E eu sei que você vai falar assim, prof, mas o Álvares entrou agora no vestibular. Mas dentro de todo esse trajeto de vestibulares, não é a primeira vez que o Álvares cai. O Álvares é um autor extremamente tradicional. Então, ele fez parte da Sociedade Epicureia, que eles tinham uns pensamentos bem carnais, bem voltados para todo esse sentido, né, diferente da sociedade, e ele fazia parte desse contexto. O que aconteceu com ele? Ele estava fazendo faculdade de Direito, e ele visitando os pais, né, numa das férias, no Rio, né, ele acabou caindo do cavalo, ele se machucou. E aí é o momento que ele escreve as poesias mais depressivas e mais pessimistas dele, por mais que o Álvares sempre foi depressivo, tá bom? Então, o que a gente tem de característica desse autor? Ele é um dos autores mais famosos da segunda geração, ele é o mais desequilibrado, é o mais queridinho, ele era o modinha da vez por ele escrever esses textos que permeavam esse contexto, tá? Ele é extremamente pessimista, ele é melancólico, ele é irônico, ele tem um humor, né, muito ácido, e ele é extremamente dramático, tá? Essa peça teatral, desculpa, esse livro, Melhores Poemas, ele é uma junção aqui do Álvares, é da editora que a UEM pediu, tá? Então tem alguns livros aqui, A Lira dos 20 Anos, Poesias Diversas, Macário, O Poema do Frade e O Conde Lopo. Essas obras todas tiveram publicação póstuma, porque o Álvares de Azevedo faleceu antes de publicar esses livros. Então, o único livro que ele realmente deixou pronto, né, praticamente a gente pode falar isso para publicação, é A Lira dos 20 Anos. Ele faleceu aí com 20 anos, por isso a brincadeira aí do título do livro também.
E as outras obras são apenas rascunhos. Duas delas, o Poema do Frade e o Conde Lopo, são tentativas de epopeias, até porque tem esse estilo, essa divisão toda de uma epopeia. E Macário é uma tentativa de uma peça teatral. A gente fala tentativa porque, como eu disse, esses livros eram rascunhos, esses textos eram rascunhos que eles foram organizados e publicados sem que o autor, né, tivesse presenciado, já que ele morreu antes disso. E as poesias, né? Então a gente tem ali a Ilíada dos 20 anos e as poesias diversas, que são o contexto de poesias. Então o vestibular pode pedir tudo isso pra você. O vestibular pode pedir Macário, que vale a pena você dar uma pesquisadinha aí da história do Macário, esses dois atos da peça teatral, vale a pena você dar uma olhada nisso. E é óbvio, né? Eu falei que os nossos vídeos seriam extremamente curtos. Eu quero ler uma poesia com vocês do Álvares. Ele tem essa característica muito forte de falar sobre a morte, sobre o amor idealizado, tanto que ele não pega nenhuma menina, tá? Sobre sonhos, sobre dor, sobre sofrimento, recordações da irmã e da mãe. E eu quero ler uma das poesias mais famosas dele, que é Se Eu Morresse Amanhã, que diz assim, ó: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória eu presinto em meu futuro. Que futuro, gente? A morte, né? Que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalma, a cor da natureza mais louçã, não se batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera ao menos se eu morresse amanhã. Prof, por que ele pede tanto pra morrer? Porque ele tá doente. Ele tá doente, ele tá aguentando de dor, então ele almeja o tempo todo a morte. Gente, lembre-se disso, ele vai falar sobre morte, amor idealizado, ele vai falar sobre... Ele tem muitas poesias também sexuais, dá pra gente, né, sensuais... dá na mesma. E ele vai falar muito sobre a família, esse contexto meio que próximo. Não esqueçam que ele é bem gótico, ele é satânico, Macário. Você tem uma conversa entre o Macário e o próprio Satã, tá? Tudo isso, diquinhas básicas. Tô apostando no Álvares de Azevedo. Eu acredito que tem uma grande possibilidade dele aparecer pra gente, tá? Então, ó, beijos e até nosso próximo vídeo super rápido sobre dicas precisas das 10 obras catalogadas para o vestibular. Ah, e mais uma coisa. Se você tiver alguma pergunta pra fazer pra mim, por favor, vai no meu Facebook, Andiara Maximiano, ou no meu Instagram, Prof. Andiara Maximiano, e manda uma pergunta pra mim, tá? Eu vou adorar te responder. Beijinhos!